Querendo cumprimentar a todos, muito carinho, muita paz, que a gente possa ter momentos aqui, continuar nesse momento de harmonia, de alegria. É muito honroso para mim falar na cidade de Petrópolis. Aqui foi onde eu comprei meu primeiro livro espírita, estudando a mediunidade de Martins Peralva, na livraria que tem, ainda tem ali no centro de Petrópolis, né? Quer dizer, aqui no centro, que é perto, aqui também é centro. E eu tenho muito carinho por essa cidade. E quando a Glória me convidou para esse evento, o Carlos indicou e a Glória me chamou, pensamos num tema que tivesse relação com o evento Primavera Cristã. E aí o tema parece muito com o que foi essa última música aqui. Jesus está passando por aqui e tudo se transforma. É mais ou menos isso que a gente vai falar. Então, nosso tema é Jesus em Primavera. E vamos explicar a razão do tema, quer dizer, onde a gente fundamenta o tema em Kardec e depois falar o que a gente vai trazer de Jesus em Primavera. Está no Livro dos Espíritos, na questão 625, Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação de Allan Kardec, perguntas e respostas, na parte terceira, as leis morais, Allan Kardec vai perguntar onde está escrita a lei de Deus. Questão 625, responde os benfeitores na consciência. E aí, a partir daí, nas questões seguintes, Allan Kardec vai estudando a necessidade, como se faz o despertar dessas leis de Deus na consciência, a necessidade de profetas como reveladores das leis de Deus. E na questão 625, Allan Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta, Jesus. Então, para nós espíritas, Jesus é o guia e modelo. Se Jesus é o guia e modelo, nós temos que estudar Jesus, estudar o Evangelho, para que possamos saber dos seus ensinos e da sua vida. Como era Jesus, como vivia Jesus, para a gente poder pautar a nossa vida ao modelo que é Jesus. Estamos na primavera, nessa cidade belíssima de Petrópolis. Estamos no evento Primavera Cristã. E primavera, que é essa estação em que saímos do inverno e aí começa a aquecer um pouco mais o tempo, e aí a natureza começa a se manifestar de forma mais bonita, vem mais flores, os animais ficam diferentes, há uma beleza diferente das cores, e a primavera é uma estação em geral de muita beleza. A benfeitora Joana de Ângeles, nas abençoadas mãos de Divaldo Franco, num livro recente chamado Mundo Regenerado, traz uma belíssima imagem que nos faz refletir sobre Jesus. É belíssima imagem. Eu vou ler a frase para a gente poder meditar em torno dela. A todos ele, Jesus, socorria com a mesma bondade e assemelhava-se ao sol de primavera, osculando o campo e fazendo arrebentar-se de flores em explosão de perfume de beleza. Então Joana compara Jesus ao sol de primavera. Então, a gente vai lembrar agora de alguns personagens conhecidos da maioria de nós, personagens que estão no Evangelho, que tiveram contato com Jesus, e acontece exatamente esse fenômeno de transformação de vida a partir do contato com Jesus. Para que a gente possa entender como se processava o contato desse sol de primavera, desse amor de Jesus, dessa forma como ele agia, para a gente entender o modelo. Então vamos trazer aqui personagens em diferentes situações. Situações de medo, de vergonha, situação de rudeza, para a gente poder ver como que Jesus fazia, como que ele tocava nas pessoas, como essa brisa primaveril, esse calor primaveril transformava. Vamos começar pelas mulheres. Existe um momento muito marcante, de todos conhecidos, quando havia uma tentativa de levar Jesus a uma contradição.
para que ele pudesse ser julgado, condenado. Então tentavam de todas as formas fazer com que ele caísse numa cilada. E levam para ele uma mulher flagrada em adultério. A mulher é flagrada em adultério, traindo uma mulher casada, que é pega com outro homem. Levam essa mulher até Jesus. A pena por adultério naquela época era crime, e a pena era pena de morte. Pena de morte por apedrejamento. Chegam com a mulher até Jesus para que Jesus julgasse. A regra era, de acordo com as leis, aquela sentença de morte. E Jesus calmamente emite aquela famosa sentença: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por que atire a primeira pedra? Porque a principal testemunha atirava a primeira pedra. Lembra lá com Saulo, quando Saulo é com Estevão, né, que ele é a principal testemunha, ele atira a primeira pedra. Por quê? Se ele estiver mentindo, ele é responsável pela morte e pelo seu falso testemunho. Então Jesus atire a primeira pedra, ou seja, seja a principal testemunha aquele que estiver sem pecado. E consta no Evangelho que foram saindo todos, dos mais velhos aos mais jovens. É interessante isso. Por que dos mais velhos aos mais jovens? Porque quanto mais a gente vive, mais a gente erra. O tempo vai mostrando que a gente erra muito. E os mais velhos, com mais pecados, vão saindo, aos mais novos vão saindo. Ninguém teve coragem de acusar. E de repente fica aquela mulher morrendo de vergonha, que esperava o apedrejamento, flagrada em adultério, diante de Jesus. Jesus olha para ela com imensa ternura e pergunta assim: ninguém te condenou? E ela não responde nada. Eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Olha, minha gente, como Jesus agia. Olha o sol de primavera, a brisa primaveril. Ele envolve aquela mulher que estava ali profundamente envergonhada, numa situação vexatória, esperando a pena de morte. E ele, pulcro, que tinha todas as condições de emitir qualquer julgamento, a envolve com amor e diz: eu também não te condeno. Vai, não torne a pecar. A Amélia Rodrigues conta que essa mulher, ela segue a vida com muita fidelidade ao bem. E ela se transforma num belíssimo exemplo de cristã. Então, o sol de primavera acolhido. Temos uma outra mulher, diferente da primeira. Jesus está no poço de Jacó. O poço de Jacó era na entrada de Samaria. Eles tinham caminhado muito, os discípulos e Jesus, e os discípulos foram buscar comida. E Jesus vê uma mulher se aproximar de um poço, do poço. Jesus estava com sede. E Jesus se dirige a ela e pede água. Os samaritanos não falavam com os judeus. Os samaritanos eram um tipo de judeus, mas os judeus se achavam mais puros que os samaritanos, porque as duas histórias, para quem quiser depois pesquisar. E era estranha. Primeiro que homem não se dirigia à mulher. Existia um abismo entre homens e mulheres que Jesus fez o trabalho de diminuir já naquela época. E ela pergunta assim: por que você, sendo judeu, se dirige a mim, mulher samaritana? E Jesus insiste para que ela lhe dê água. E ela, ainda achando estranho, pergunta para ele, e ele fala assim: eu posso te dar a água que vai te matar a sede definitivamente. E aí começa um diálogo em que ela vai falar da intimidade dela, dos conflitos que ela tinha. Ela se abre para Jesus.
E Jesus começa a conversar com ela, ela percebe que se tratava de um profeta, e ela pergunta: Senhor, onde podemos adorar a Deus? É considerado por Ernest Renan, um historiador francês, que não era sequer religioso, mas ele tinha uma adoração por Jesus Cristo, tem um livro, A Vida de Jesus. Ele acha que esse momento é o momento mais belo do Evangelho, que a resposta de Jesus, diz Renan, ela serve para qualquer lugar do mundo ou do universo. Jesus diz assim: chegará um dia em que aprenderemos a adorar a Deus em espírito e verdade. Porque ela pergunta: vamos adorar a Deus no templo ou no monte? Porque os judeus adoravam no templo, os samaritanos no monte. E ele fala: vai chegar um dia que a gente vai adorar em espírito e verdade, estabelecendo que a relação nossa com Deus é espírito e verdade. Não sei de intermediários. E aí ela tem coragem de fazer uma pergunta: Senhor, todos nós esperamos o Messias está para vir, o Senhor pode esclarecer? Ele diz assim: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Para ninguém Jesus falou isso. Ele fala isso para ela. Ela sai dali profundamente emocionada. Vai levar a palavra de Jesus para os samaritanos. E ela se transforma na iluminadora. Aquela que, conhecendo Jesus, se abre para Jesus. E Jesus fala com ela coisas que não falou para ninguém. E a partir dali, ela prega o Evangelho para os samaritanos. Então vejamos aquela mulher confusa, aquela mulher que sentia uma distância enorme com os judeus, acolhida por Jesus, por esse sol de primavera, pela ternura de Jesus. Ela se abre, fala dos seus conflitos, e a partir dali, ela se transforma. Temos uma outra mulher, bastante conhecida de todos nós, que tinha o sonho de conhecer o Messias. Mas a vida foi muito difícil para ela. E ela acabou indo por caminhos complicados, difíceis, e ela vai encontrar na prostituição e na obsessão o seu caminho de vida. Mas o sonho de conhecer o Messias prosseguia. E um dia batem à sua porta e falam que o Messias estava perto da casa dela. Ela não tinha coragem de ir até lá, mas insiste: Senhora, o Messias. Ela então se enche de coragem e vai até a casa de Pedro, onde estava Jesus. Quando ela entra, era de noite, Jesus a chama pelo nome: Maria. Ela estranha como que ele a conhecia, e ela olha para ele, se encanta com a beleza do sol de primavera. E ela fala dos seus conflitos, fala da sua vida, e Jesus fala então que ela deveria ter filhos, amar os filhos, mas era estéril. E ela, com muita vergonha, fala que não podia ter filhos. E Jesus fala: ame os filhos de outras mães. Fala das flores, fala da natureza. E aquela mulher, envolvida pela ternura de Jesus, pelo calor primaveril de Jesus, faz a considerada maior transformação dos evangelhos. Se transforma numa grande seguidora de Jesus. Ela vai estar com Jesus em vários momentos, conhece Maria de Nazaré, segue Jesus até a crucificação, é uma das mulheres que está ali na crucificação. Posteriormente, nenhum dos discípulos tem coragem de mantê-la por perto, por conta do seu passado, e ela vai pregar o Evangelho para os vencerianos, para os leprosos, sendo um dos maiores exemplos de transformação moral tocada pelo sol de primavera. Vamos ter ainda uma outra mulher. Essa mulher sofria de um problema que na época era muito grave.
doença que era uma hemorragia. Uma hemorragia por 12 anos. Naquela época, a mulher, quando ficava menstruada, ela não podia tocar em nada. Ela era isolada por conta da vergonha que ela sentia e das questões de higiene da época. Imagina uma mulher que tinha uma hemorragia por 12 anos. Já tinha gastado todo o seu dinheiro com tratamentos. Nada resolvia. Não tinha nenhum afeto, nenhum amigo. E ela ouve falar de Jesus. Vai até Jesus. Mas ela não tinha coragem de falar com ele. Então ela se aproxima, no meio da multidão, e ela toca na veste dele. E o toque foi o suficiente para que ela ficasse curada naquele momento. O fluxo interrompe, ela fica boa, e Jesus para e fala assim: alguém tocou em mim. Pedro, que estava ao lado, falou assim: mas Senhor, tem uma multidão aqui. Como que o Senhor fala isso? Alguém tocou em mim porque eu sinto que saiu de mim uma virtude. Jesus sentiu a energia. A mulher morreu de vergonha. Se ajoelhou e disse: Senhor, fui eu que te toquei. E eu estou curada. Jesus então, com muita ternura: vai em paz, a tua fé te salvou. Então essa mulher que sofria de uma enfermidade tem coragem de se aproximar do sol de primavera, simplesmente encostar nas vestes dele e se cura com a brisa desse amor. E quando ela é flagrada pelo seu ato clandestino, Jesus envolve-a com muita ternura, querendo apenas marcar aquilo para a história do Evangelho como um gesto de amor. A fé dela em encostar na roupa dele foi o suficiente para que ela se curasse. Vamos agora para os homens. Também temos homens que vão se beneficiar com o sol de primavera no Evangelho. Havia um homem, qual Maria Madalena, que desde criança sonhava em encontrar o Messias. Havia naquela época uma expectativa muito grande da chegada do Messias. E esse homem tinha esse sonho, criado nas tradições judaicas. Ele tinha alguma impressão que ele encontraria o Messias. Mas ele, muito inteligente, muito estudioso, vai desenvolver uma profissão que era pouquíssimo querida pelos judeus. Ele vai ser publicano, cobrador de impostos. Os judeus não gostavam porque os publicanos cobravam impostos aos judeus e davam para os romanos. E aí eram remunerados por isso. Os judeus achavam justa aquela profissão. Então os publicanos, em geral, não podiam frequentar as casas de outros judeus, eram mal vistos, eram considerados sujos, enfim, era uma profissão que tinha um preço bastante caro. E esse homem sonhava com o Messias. E ele ouve a informação de que Jesus seria o Messias. Ele fica curioso. E um dia ele ouve que Jesus, a não ser que Jesus estaria perto dali, de onde ele morava, de onde ele trabalhava. Ele tinha a sua alfândega na praia, ele cobrava impostos dos pescadores. E ele então vê Jesus, jovem, acompanhado de outros jovens. E ele, quando vê Jesus, ele sente alguma coisa no seu coração, uma vontade de ir ali, seguir junto. Mas ele sabia que ele não podia, porque ele era publicano. Como que aquele homem ia conversar com ele? Ele era impuro. Não tem coragem. Soube que naquela noite Jesus falaria na sinagoga. Ele vai na sinagoga, fica no último lugar, que era onde podia ficar o publicano. E ele fica emocionado com a fala de Jesus, se encanta, tem vontade de ir lá falar com Jesus, se declarar seguidor, não tem coragem.
Naquela noite, Levi era seu nome, não dorme, porque ele queria seguir aquele homem. Ele não consegue dormir. Lá para as 4 da madrugada, ele vai para o seu trabalho, que era na praia. Começa lá a rascunhar alguma coisa para passar o tempo. Quando está amanhecendo, ele vê que o dia vai começar. E, surpreendentemente, a porta da alfândega se abre. Entra o sol. Junto com o sol entra Jesus, o sol de primavera. Levi, vem e segue-me. Aquele homem larga tudo para seguir Jesus. Transforma-se em Mateus. E graças ao amor de Jesus, escreve o primeiro evangelho, um dos evangelhos mais importantes, porque ele, como escrevia, ele sabia escrever, ele escrevia enquanto ele ouvia Jesus. E vamos ter então o evangelho de Mateus como um dos mais importantes evangelhos da história do cristianismo. O amor de Jesus, o sol de primavera, sem se preocupar com a profissão, com o passado, com o que ele fazia ou fez, convocando para o amor. Temos um outro homem, também conhecido de todos nós, rude e bom, casado, dono do seu barco. Ele e o irmão eram pescadores, amigos de João, o evangelista, que era irmão de Tiago, Simão e André trabalhavam como pescadores. Um dia, Jesus se aproxima do barco, entra no barco. Simão, quando vê aquilo, já tinha ouvido falar de Jesus. Ele fica tão emocionado, fala assim: Senhor, não sou digno que entres no meu barco. E Jesus fala: vem comigo, que eu farei de você pescador de almas. Simão, na mesma hora, aceita o convite, ele e o irmão André, e vai seguir Jesus. Jesus, com muito carinho, vai trabalhando naquele homem que ele passa a chamar de Pedro, sobre o qual ergueria a minha igreja, com muita paciência. Pedro vai ser muito importante para todos nós, porque Pedro perguntava. Pedro se aborrecia quando foi lá com a mulher hemorroíça, né? Ele falou: essa multidão, quem te tocou? Chamou a atenção de Jesus na multiplicação de pães. Ele disse: Senhor, como que vai ter pão para todo mundo? Ele dava um dado de realidade para Jesus, né? Ele dizia, quando Jesus falava alguma coisa: Senhor, eu não entendi, explica de novo. Ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus ensina o Pai Nosso. Então ele tem uma importância enorme para o Evangelho, mas ao mesmo tempo, ele que estava junto de Jesus em todos os momentos, ele pega da espada. Quando Jesus vai ser preso, Jesus preparou, falou, e quando Jesus vai ser preso, ele pega da espada e corta a orelha de um soldado. Jesus manda que ele guarde a espada, ensina quem com a espada fere, com a espada será ferido. Pedro guarda a espada, assustado. Veja que com todo o amor do sol de primavera, ele ainda tinha muita violência. Pedro é advertido que ele negaria, porque quando Jesus fala que alguém ia trair, ele não admite: é impossível que alguém traia, é impossível. Antes, quando Jesus quis lavar os pés, Jesus lava os pés de todos, Pedro: eu não admito que o Senhor lave meus pés. Se eu não lavar os pés, não serás digno de mim. Veja que ele discutia com Jesus, mas Jesus lava os pés dele. E Jesus fala: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele nega Jesus 3 vezes. Não tem coragem de ficar na cruz, morrendo de vergonha, porque ele não teve coragem
de admitir que era seguidor de Jesus. Depois da morte e ressurreição, Jesus vai até Pedro e novamente, com muito amor, vai ao coração dele e pergunta: Pedro, tu me amas? Amo-te, Senhor. Então cuida do meu rebanho. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Amo-te, Senhor, com toda a minha vida. Então cuida das minhas ovelhas. E aí Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Senhor, assim estou ficando triste. Sabes que te amo. Então cuida do meu rebanho. Foram 3 negativas. Foram 3 perguntas. Foram 3 vezes Pedro dizendo que amava. E o sol de primavera transforma esse homem rude num homem que foi todo amor. Ele funda a Casa do Caminho para atender as pessoas da população que sofria. E ele vai pregar o Evangelho com tanta beleza e com tanta força que consta nas cartas dos apóstolos, perdão, no Atos dos Apóstolos, que as doentes eram colocadas em macas. E por onde passava a sombra de Pedro, a pessoa ficava curada. Para ele ter ideia da força do amor desse homem após a sua transformação. Quando ele vai morrer na cruz, ele não tem coragem de ser crucificado com Jesus. Eu sou digno. E é crucificado de cabeça para baixo. Então, esse homem tocado pelo sol de primavera transforma-se nesse Pedro importantíssimo para todos nós. Há um homem desconhecido, não sabemos o nome, cego de nascença. Ele estava ali quando Jesus se aproxima. Ele não tinha pedido nada. Era um sábado. Jesus se aproxima, com a sua saliva faz uma espécie de pomada, passa nos olhos daquele homem e pede que ele lavasse os olhos no lago de Siloé. O homem faz o que Jesus fez, pediu e recupera a visão. Imaginemos o que é alguém cego voltar a ver. O sol de primavera se aproxima e dá para aquele homem a cura da cegueira. Esse homem passa por alguns problemas por conta disso. Era sábado e o sábado era guardado. E começam a fazer um monte de perguntas para os pais dele, se havia um outro irmão, se aquilo não era uma mentira, se não era uma fraude. Os pais não sabem o que responder. Eu tenho um filho que é cego, não falam muita coisa, não querem me enfrentar. Vão até ele e perguntam a ele o que tinha acontecido, se era verdade. E ele diz uma frase que deve ser meditada por todos nós: eu só sei uma coisa, eu era cego, encontrei Jesus, agora eu vejo. Que beleza, que coragem, porque ele estava ali botando sua vida em risco, dando testemunho do amor de Jesus. Então vejamos como é que esse sol se aproximou, curou, e esse homem então, com a força daquele sol dentro do seu coração, afirma: eu era cego, conheci Jesus, agora vejo. O sol de primavera dando a ele a capacidade da visão, mas a capacidade do entendimento, ver mais do que as coisas externas, compreender. O outro encontro marcante, de todos conhecido, de alguém que já citamos aqui hoje no começo, é daquele judeu muito rigoroso, um homem digno, bom, inteligente, e que não admitia o cristianismo. Achava que o cristianismo era alguma coisa que atrapalhava o judaísmo. Se transforma num dos maiores perseguidores de cristãos daquela época. Jesus já tinha partido. E ele já tinha levado a julgamento e morte a alguns cristãos.
e caminhava para Damasco com cartas para prender e levar a julgamento alguns cristãos que faziam um trabalho belíssimo lá. Quando, no caminho, ele vê um sol que brilhava mais que o sol. Olha o sol de primavera aí aparecendo literalmente. Isso está nos Atos Apóstolos. Ele cai do cavalo, se ajoelha e diz assim, a frase que ele ouve é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você é um vaso escolhido, você tem uma missão, por que me persegues? No mesmo instante que Saulo ouve e vê o sol de primavera, ele diz assim: Senhor, que tu queres que eu faça? Na mesma hora, admitiu Jesus como seu Senhor. Que tu queres que eu faça? Olha o sol de primavera e olha a transformação. E Jesus orienta que ele fosse até Damasco, procurasse aqueles cristãos que ele ia perseguir, que ali ele seria orientado. Saulo fica cego dos olhos quando vê aquele sol e é curado por aqueles que ele ia perseguir. Se transforma, gente, em Paulo de Tarso, um dos homens mais importantes para o cristianismo. A mensagem cristã chegou aos não-judeus, chamados gentios, aos estrangeiros, graças a esse homem, porque ele foi pregado o evangelho para o mundo inteiro. Ele foi a Roma, ele foi a Grécia, ele foi levar a mensagem porque ele entendia que o Cristo era universal, não era só dos judeus. E graças a ele, a mensagem cristã chegou para toda a humanidade, chegou para nós. O sol de primavera, no decorrer da história, vai tocar em muitos corações. Na Úmbria, toca o coração daquele jovem Francesco Bernardoni. Francisco, reforma a minha igreja. E Francisco sai reformando a igreja de São Damião a Porciúncula. Mas não era aquilo, ele ouve de novo Jesus: Francisco, reforma a minha igreja. E se transforma Francesco Bernardoni no doce Francisco de Assis. O sol de primavera toca naquele coração no auge da Idade Média. E Francisco vai ser esse cristão que nos ensina a alegria. Sendo que ser cristão é ser alegre. A mensagem da Boa Nova é a mensagem de felicidade. Séculos mais tarde, em Paris, o sol de primavera alcança o coração do professor Hippolyte Léon Denisard Rivard. Esse pesquisador vai numa sessão de mesas girantes e vê que por trás daquelas mesas estavam os mortos, que os mortos não estavam mortos, estavam vivos, que a vida continuava. E a partir dali, esse homem que vai adotar o pseudônimo de Allan Kardec constrói esse edifício doutrinário chamado doutrina espírita, trazendo para nós o Consolador prometido. No Brasil, o sol de primavera vai tocar no coração de Adolfo Bezerra de Menezes, de Francisco de Paula Cândido, do nosso Chico Xavier, e de Valdo Franco, de Raul Teixeira. Aqui em Petrópolis, o sol de primavera toca no coração de vocês que fazem esse evento de primavera cristã, que fazem esses atos belíssimos no movimento espírita dessa cidade tão bela, mas que carece tanto de Jesus, como todas as outras, nesses dias difíceis que vivemos. E aí fica para nós a reflexão: como nós estamos no nosso contato com o sol de primavera? Que para nós, Jesus chega de uma maneira muito especial. Nós recebemos Jesus com essa brisa suave, bela e cristalinamente clara, chamada doutrina espírita. Jesus promete um Consolador prometido. Allan Kardec organiza o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, que faz recordar tudo que ele ensinou.
e traz verdades que ele, Jesus, não poderia falar na sua época, porque não seria compreendido. Então, com o Espiritismo, aprendemos que a morte não existe. A imortalidade da alma é trazida para nós com uma clareza tão grande e tão bela, com uma lógica, com uma evidência, que faz com que nós percamos a grande angústia da vida, que é saber que nós vamos morrer. Porque agora nós sabemos que a morte não é o fim da vida. Nós sabemos que a morte é só uma passagem para um outro plano. Sabemos que nossos amores queridos, que conviveram conosco e já foram, continuam vivos, continuam amando. Alguns estão aqui ao nosso lado nessa tarde de primavera cristã, vibrando, amando, trabalhando bem. Então nós vamos entendendo com o Espiritismo que a morte não destrói a vida. Aprendemos ainda que é possível a comunicação de vivos e mortos. A mediunidade que sempre existiu, mas que antes de Allan Kardec sempre foi uma coisa clandestina, que levou muita gente para o hospício ou para a fogueira. A partir de Allan Kardec, a mediunidade ganha, entre aspas, cidadania, passa a ser alguma coisa possível. Eles também fazem um tratado chamado Livro dos Médiuns, em que ensina a todos nós como funciona esse intercâmbio, como é possível que os mortos possam falar com os vivos, como podemos fazer isso. E essa porta aberta nos traz tanta consolação. Quantos livros nós temos aqui embaixo, na livraria e na biblioteca, com páginas belíssimas, desde a própria codificação de Allan Kardec até a obra de Chico Xavier, Ivone Pereira, de Valdo Franco, Raul Teixeira, entre outros, trazendo conforto aos nossos corações. Quantos de nós não passou momentos da vida em que em casa abriu uma página da Joana, ou do Emmanuel, ou do Camilo, e ali teve respostas importantes, conforto para o coração, consolo. O Espiritismo dando-nos para nós essa porta aberta com o mundo dos mortos de forma muito bela. Aprendemos com o Espiritismo que essa não é a nossa primeira vida na Terra, nem a última, que nós temos muitas vidas para trás e teremos muitas vidas para frente. Com isso nós entendemos tudo o que acontece na nossa vida, na vida dos outros, entendemos as aparentes injustiças, entendemos o sofrimento, entendemos por que alguns nascem crianças com deficiências, entendemos por que alguns são ricos, outros são pobres. A justiça divina vai nos ensinar que tudo aquilo por que passamos são experiências para o nosso crescimento, para que possamos nos aperfeiçoar, que o sofrimento está relacionado com atos infelizes, que se corrigidos vão nos fazer felizes, que a semeadura é livre, a colheita obrigatória, que se semearmos hoje as flores da primavera, logo mais a nossa vida será uma primavera permanente. Aprendemos com o Espiritismo que tudo se harmoniza no universo, que existe uma harmonia e uma beleza em tudo. Aprendemos com a doutrina espírita que a Terra não é o único mundo habitado, que existem centenas de mundos habitados como a Terra, mais felizes que a Terra, que os mundos evoluem, que a Terra evolui, que a Terra já foi um mundo primitivo, é um mundo de provas e expiações, caminha para ser um mundo de regeneração. Aprendemos a pensar, mas com essa confusão, com essas guerras, com essas doenças, é a transição. Como na adolescência, nós que já passamos, ou que temos filhos, é uma fase em que a confusão, tem hora que o adolescente é criança, tem hora que ele é adulto, que ele fica confuso. Vivemos hoje a transição planetária. Logo mais, a Terra será um mundo mais feliz, em que o amor será a regra. E nós devemos nos esforçar para merecer viver nesse mundo mais feliz. Aprendemos, por fim, com o Espiritismo, que Deus é amor e bondade, que Deus nos ama, que Deus nos criou para a perfeição. Então, diante desse toque tão bonito de Jesus em nossos corações, diante desse sol com tanta lógica, que é o sol de primavera,
espírita que toca os nossos corações, nós já podemos nos modificar. Não importa doença, defeito, confusão, rudeza, seja qual for a nossa situação, Jesus nos ama. Jesus vem com ternura aos nossos corações, convidando-nos à transformação moral, convidando-nos à adesão a esse projeto de vida nova, de vida melhor, de vida feliz, sendo a cada dia um pouco melhor do que o dia anterior e amando as pessoas à nossa volta, fazendo com que agora nós que temos a semente no coração, possamos também semear no coração dos outros à nossa volta essas flores de primavera. Ainda há muita tristeza na terra, muita dor, mas nós que temos essas sementes vivas no coração, já temos condição de espalhar pela cidade de Petrópolis e pela terra inteira essas flores, para que possa chegar o dia em que vivamos uma permanente primavera cristã. No momento em que a gente não precisa que alguém peça, que chegamos antes, levando amor, levando alegria, para que a nossa cidade e a nossa terra seja um mundo mais feliz. Então eu desejo, quero dizer, que é muita emoção poder compartilhar com vocês da Primavera Cristã de Petrópolis. E desejo, parabenizo vocês pelo belíssimo evento, pela beleza que foi semeada, pela beleza desse momento, as músicas belíssimas do coral, a harmonia que se fez nessa casa. Então parabenizo, cumprimento a cada coração, desejando que possamos prosseguir nessa luta por dias melhores na nossa querida cidade de Petrópolis. Muita paz, meus irmãos, e muito obrigado por carinho. Alô, agradecer muito esse nosso irmão, né? Um banquete espiritual, Marcelo. Suas palavras tão doces, tão carinhosas, trazendo, ilustrando com essas passagens de Jesus, penetrou, né, nos nossos espíritos de uma maneira muito profunda. Muito obrigada, que Deus te abençoe muito, a sua família, né? Vocês continuem por muitos e muitos anos aí nessa jornada espiritual. Muito obrigada. Agora nós vamos ouvir mais uma música do coral. Em seguida, alô? Está intermitente. Em seguida eu vou fazer a prece e finalmente nós vamos encerrar com a música da mocidade. Vai ser assim, tá bom? Então a última música do coral, depois eu vou fazer a prece e finalmente nós vamos ouvir a música do encerramento com a mocidade. Gostaria que todos pudessem, nesse momento, com a música que a gente vai cantar, para a gente já se ambientar para a prece, né? É uma música que chama Moradas do Sol, e ela é uma música que é uma prece mesmo, ela é uma alegria, a gente falando que onde a gente mora, como é o universo, e
Então, para a gente ter esse momento de gratidão, eu gostaria que vocês se concentrassem, evitassem falar alguma coisa, para realmente a gente trazer o nosso sentimento, para a gente conseguir fazer essa prece e encerrar esse evento tão lindo. Tá bom? Conto com vocês.
apreciando essas vozes lindas do coral. Agora nós vamos pedir ao Fernando que faça a nossa prece de encerramento. Em seguida teremos a música da mocidade para a gente encerrar de uma maneira festiva. Muito obrigada a todos. Mais uma vez, boa tarde. A UNEP agradece, em nome da diretoria, dos departamentos, o trabalho que Glória, com tanto carinho, organizou, como foi dito. A gente só tem a agradecer. É muita coisa, né, Glorinha? Muita dificuldade que às vezes a gente consegue para realizar um evento desse, mas a gente nunca está sozinho. Então vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui. Amigo Jesus, o que seria de nós sem Ti, Senhor? Esse sol de primavera que nos acolhe a cada dia, que nos fortalece, nos renova, nos enche de força e de coragem para enfrentarmos e vencermos, Senhor, esses dias tão difíceis, como foi dito aqui. Mas é nesses momentos, Senhor, que conseguimos renovar as nossas energias, quando aqui encontramos nesta casa de amor um evento como esse, que nos traz a Tua presença, a presença de tantos irmãos queridos que aqui conhecemos, que convivemos, que amamos. Obrigado. Muito obrigado, Senhor, por podermos fazer parte desta casa, da sua história, dos seus ensinamentos e principalmente, Senhor, fazer parte da Tua caminhada. Essa caminhada que nos ensina tanto e que nos mostra que temos muito ainda a seguir, mas que com a Tua companhia, com certeza, chegaremos lá. Te agradecemos por esses dias em que aqui passamos de muita alegria, de muito amor, de muitos ensinamentos, e que não paremos por aqui, Senhor, que continuemos essa caminhada, levando o Teu Evangelho aonde quer que estejamos. Que a Tua paz envolva a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Abençoe a nossa Glória, o nosso irmão Marcelo, que veio de Niterói, ao coral, a todos